Bom dia, povo. Luana Maria Rita, Ana Clara, Vitor Ramos. Vitor Augusto. Oi, Maria. Oi, Bom dia, Maria. Bem. Bom dia, Yasmin. Bom dia, Gustavo. Juliana. Oi, Maria. Bom dia. Bom dia, tá bom? Bom dia, bom dia. Hoje nós vamos terminar nossa fala sobre pré-modernismo. Nós estamos corrigindo a atividade da página 57. Deixa eu ligar meu PC. Oi. Rapidão. O livro do Olavo Bilac, Antologia Poética, é muito complicado, né? Porque é tipo uns poemas, aí tem muita metáfora. É tipo assim, não é aquele livro que a gente está acostumado a ler, que conta uma história e tal. Eu achei muito complicado. Ana Clara, é porque, na verdade, antologia poética, são só poesias, né? E como as poesias do parnasianismo, o parnasianismo em si, ele primava muito pela forma e não pelo conteúdo, né? Assim, você às vezes lê e não entende muito bem os poemas, é por isso que você está achando complicado. Eu retirei daquele livro alguns poemas que eu coloquei na prova. E naquele livro tem os poemas que a gente foi trabalhando durante o parnasianismo, né? Que tem até na apostila de vocês, outros que eu trouxe. Mas é por isso, é porque é o parnasianismo, né? Prima muito pela forma, né, do poema, uma linguagem muito rebuscada, o retorno à mitologia clássica também, isso dá para confundir um pouco, e às vezes é um poema que fala de uma obra de arte, né, de um alabastro grego, de um vaso chinês, então é por isso. Não, você pega o poema e começa a fazer um vaso, todinho igual. Não é? É isso aí, é por isso. Mas se você ficar com muita dúvida em algum e quiser uma explicação mais aprofundada, você me manda, tá? Manda uma foto do poema Tá que eu te bom, ajudo, obrigada. tá bom? Galera, então, peraí. Então, nós já falamos aqui nós já passamos aqui por Euclides da Cunha com os Sertões, né? A Terra, o Homem e a Luta. E se sabe que um século depois, o movimento que levou à Guerra de Canudos ainda persiste no Brasil, né? Bom, há 20 anos eram sem terra, né? Hoje são os indígenas, né? Lutando pelas suas posses contra os invasores, né? Essas lutas, esses movimentos ainda persistem, né? O motivo principal desses movimentos, né, é perene no Brasil, né, que é miséria, violência, luta pela posse de terra. Eu quero, aqui na apostila de vocês tem uma foto verídica, né, de mulheres e crianças sobreviventes e prisioneiros da guerra. Esse aqui, ó. Tá lá na sua página 56. Sobreviventes da Guerra de Canudos. O engraçado é que Canudos era uma fazenda antiga que foi abandonada entre região de entre na Bahia, né, em Salvador, mais próximo ali de Pernambuco, Alagoas, por ali. A guerra aconteceu entre 1896 e 1897. Canudos era um lugar abandonado, né, uma fazenda abandonada. E aí o Antônio Conselheiro, né? Antônio Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro. Em pouco tempo, ele como líder religioso, ele formou ali, juntou em torno dele nada mais que de 15 a 25 mil habitantes. Né? Esse lugar, Canudos, passou a se chamar Belo Monte, porque tornou-se como se fosse uma cidade. Né? 15 a 25 mil habitantes, essa população só era superada pela população de Salvador na época. Né? O Nordeste, nessa época, olha a miséria. O Nordeste, nessa época, vivia, assim, essas últimas décadas do século XIX,
uma das suas piores crises econômicas e sociais, né? Entre 1877 e 1880, em 3 anos, só em Fortaleza morreram cerca de 64 mil pessoas em decorrência da seca. E quando o Brasil quando foi proclamada a República, uma nova seca ameaçava a vida das pessoas. Essas pessoas lá no Nordeste, elas tinham expectativa de vida de 27 anos. Então, é muita miséria, né? E juntou essa miséria com o fanatismo pelo Antônio Conselheiro, né? Que ele era um líder religioso, que se vestia parecidamente com Jesus, não é? Andava com seu cajado, mas os discursos dele, por que ele provocou uma guerra? Porque os discursos dele não eram somente religiosos, eram discursos mescladamente políticos, entendeu? Então, e é esse povo, né, isolado, 25, imagina, de 15 a 25, 20 mil habitantes, isolados, alheios a pagamento de impostos, que não pagava impostos, né? A cidade não era oficializada junto ao Estado, então não tinha como recolher impostos. E os moradores logo passaram a ter problemas, né? Com as leis locais. E, é como eu falei, os discursos do Antônio Conselheiro não eram só religiosos, né? Eram também políticos, sociais, ele falava sobre a miséria, sobre a opressão política, né? E aí, às vezes, talvez ele não tinha, assim, muita clareza do que ele falava, mas o discurso dele era um tanto quanto envolvente, né? Intrigante. Dizem que a guerra começou porque Antônio Conselheiro encomendou de Juazeiro um tanto de madeira lá para construir a igreja de Canudos. E aí o juiz local impediu a entrega da madeira para construir a igreja, né? E aí o povo de Canudos, os canudenses, ameaçaram o juiz. Aí o juiz pediu o reforço militar de Salvador. Aí foi assim que vieram 107 soldados, primeiro. Primeiro vieram 107 soldados. Esses soldados foram logo dizimados pela população de Canudos, né? Aí, a partir daí, o exército foi enviando novas tropas, mas tentativas frustradas de conter a população de Canudos. Aí, na quarta vez, que foi a última, que foi a guerra em si, né? Eram 10 mil soldados, uma tropa de 10 mil soldados foi enviada de 10 estados brasileiros, né? Juntaram soldados de 10 estados brasileiros e mandaram 10 mil soldados para lá. E aí todo mundo foi massacrado violentamente, né? Idosos, crianças, mulheres, massacrados pelos canhões e armas pesadas, porque eles não tinham isso, né? Era uma guerra injusta, né? Porque os canudenses não tinham canhões, não tinham armas de guerra, como o exército tinha, né? E depois essa cidade de Canudos aí depois as pessoas foram feitas refém, né? Como vocês viram aí, na postinha de vocês tem, essa fotinha da Paz 56. E onde era a cidade de Canudos, foi feito um açude. E aí, quando foi em 1999, teve outra grande seca, as águas baixaram tanto a ponto de a barragem mostrar algumas ruínas, né, da cidade ainda. Então, ainda é possível ver quando tem uma seca muito intensa, né? É possível ver isso. Mas uma guerra que ficou assim para a história do Brasil, né? Pela violência em si, né? Porque depois, 7 anos depois, o Euclides da Cunha, que havia acompanhado essa guerra toda como sendo jornalista, escreveu o livro, né? Porque durante o conflito, os militares, né, eles mantiveram os jornalistas sob censura, não podia falar o que estava acontecendo, né? E aí, 7 anos depois, ele consegue trazer à tona tudo isso, né? O país só tinha a versão oficial da guerra, né? De que a luta da República era contra focos anarquistas no sertão baiano, monarquistas, e terminada a guerra, as verdadeiras ações dos vencedores foram trazidas à tona, né? A degola de prisioneiros, tortura,
a prostituição, como eu falei para vocês, estupro, comércio de crianças, até isso acontecia, né? E isso tudo ainda continuava sendo encoberto durante a guerra, né? Só depois que o Euclides da Cunha foi trazer essa versão oficial, né? Na verdade, o Euclides ele não pretendia contar, né? Só que ele viu, né? O que presenciou. Mas ele tinha, baseado em algumas teorias científicas da época, que nós estamos falando logo depois de realismo e naturalismo, né? Baseadas no determinismo, no positivismo ainda, né? E em conhecimentos sociais e geográficos da natureza do homem, ele foi tentando compreender e explicar o significado daquele fenômeno, né, que aconteceu ali, né? Então, essa obra é uma experiência na literatura do Brasil, Os Sertões, de Euclides da Cunha. É uma narrativa com cunho literário, mas com fundo histórico, né? E com caráter científico, né? Cunho literário, fundo histórico e rigor científico, Os Sertões. Bastante bacana, ok? E ele adota o modelo determinista nessa obra dele, de que o meio modifica o homem, né? E aí divide em 3 partes, como nós já falamos. E vai contar essa história toda aí. Bastante bacana. Ó, nós estamos aqui falando do Monteiro Lobato agora, o moderno antimodernista. Por que ele pode ter esse epíteto, essa alcunha de moderno antimodernista? Porque ele lutava bravamente pela evolução do Brasil, né? O Brasil explorar o petróleo, o Brasil explorar o ferro, e então ele queria o progresso do país, né? Mas ele era um antimodernista. Ele é um pré-modernista, mas ele é um antimodernista no sentido de que ele é muito conservador, né? Falei para vocês que houve um confronto muito intenso entre ele e os modernistas da primeira fase, né? Que ele criticou severamente a Anita Malfatti, né? Em uma exposição que ela fez. Monteiro Lobato era colunista do jornal. Ele escreveu, né, manifesto sobre a arte moderna, que as pessoas às vezes acham que é só colocar a arte real na tela, né, falando das obras pictóricas, mas que não é assim, tem que ter um filtro. E ele faz uma pergunta, será que isso é arte ou como que fala? É arte ou um devaneio da mente, uma loucura, tipo isso, né? Então, assim, o seu trabalho era muito bem visto pela sociedade, né? O Monteiro Lobato foi o primeiro sanitarista do Brasil, falando da situação do Jacatatu, mas era conservador, né? E geralmente as novas tendências artísticas, elas têm mesmo essa missão de romper com o que está em vigência, não é? E é justamente isso que as vanguardas europeias fazem, né? O expressionismo, né, que é a utilização o expressionismo e o impressionismo, né? No impressionismo, o artista ele busca o capital sensorial do ser humano, né? Já o expressionismo então busca uma visão mais pessoal da realidade, como é aquele grito, aquele quadro O Grito do Eduardo Monte, né? E isso não foi muito bem aceito na época, nunca é, né? As vanguardas, vanguarda é isso, né? Vanguarda vem do francês avant-garde, e quer dizer aquela linha de frente do exército, né? E na literatura quer dizer essa nova tendência que tenta romper com o que está em vigência, né? E esse rompimento não é pacífico, né? Ele sempre traz um desconforto para os artistas que estão em voga. E aí o Monteiro Lobato foi um deles, né? É criador da literatura infantil, né? Monteiro Lobato foi quem inventou a literatura para crianças, apesar da literatura que ele escrevia para crianças ter como foco os adultos, né? Como eu já falei para vocês. Ele escreve O Poço do Visconde para mostrar que o Brasil tinha petróleo. Quando ele escreve A Chave do Tamanho, que a Emília tem uma chave que ela gira e ela fica gigantesca, ela consegue controlar todos os militares de guerra, né? Os fuzileiros. Então, é um desejo dele, né? Não é de
de romper com a guerra, com o que ele viu, né, de 1914 a 1918. E aí ele vai falar do Jeca Tatu, coitado. O Jeca Tatu, um homem que tem todas as características da espécie humana, né? O Jeca Tatu, ele se adapta ao local, ele não adapta o local a ele. Maria, mas esse é o determinismo. Não, mas ele fala de um Jeca Tatu um tanto quanto faceiro, um preguiçoso, que não quer, por exemplo, onde ele mora, ele não capina nem ao redor da casa, né? Ele se adapta àquilo dali. Ele não faz muita coisa porque ele vai sair daquele lugar, o patrão vai mandar ele embora e ele não vai levar nada que está ali. Então ele não cuida muito bem. Então é essa a crítica que ele vai fazer, né? Então nós já corrigimos aqui a página 57. Depois nós temos o número 3 aqui, que eu não corrigi por inteiro. Ó. No prefácio da primeira edição de Urupês, diz Monteiro Lobato. E aqui aproveito o lance para implorar perdão ao pobre Jeca. Eu ignorava que era assim, meu tatu, por motivo de doença. Hoje é com piedade infinita que te encara quem, naquele tempo, só via em ti um mamparreiro de marca. Perdoas? Porque quando ele escreveu o Jeca Tatu, ele atribui esse não saber cuidar da terra, né? Tudo ao Jeca. Mas, na verdade, depois ele percebe que a culpa não é do Jeca, porque a educação não chega ao Jeca Tatu, né? Ao saneamento básico não chega ao Jeca Tatu. Por isso que ele faz suas necessidades fisiológicas e contamina a terra e mantém vivo o ciclo da esquistossomose. Né? Por isso que ele tem barriga grande, porque ter barriga grande é de verme. Então, ele pede perdão ao Jeca Tatu, né? Esse aqui já é na primeira edição de Urupês. Né? O Urupês, por muito tempo, foi símbolo de queimador de mato. Jeca Tatu foi símbolo de queimador de mato. E depois ele pede perdão ao Jeca. Eu não sabia. É com a piedade infinita que eu te peço perdão, você me perdoa. Né? Ou seja, ele se retrata como homem do campo. Ok? Letra A. O que significa mamparreiro? Termo corrente no norte do Brasil. Mamparreiro, aqui nessa literatura do Monteiro Lobato, pode significar vadio, como falei, né? Preguiçoso, enganador, né? Termo recorrente aí nessa região do Brasil. A letra B, o que Lobato descobre em relação à natureza física e mental do caboclo brasileiro, assim como a sua condição histórica e política que lhe permite fazer essa autocrítica, ainda em 1918. O que ele percebeu na natureza física e mental do caboclo, né? Fazendo uma análise física, psicológica e física do caboclo, o que ele percebeu, juntamente com a sua condição histórica, que permitiu a ele fazer essa revisão, digamos assim, do caboclo, né? Ele vê, aqui ele está revendo a sua antiga posição sobre o caboclo brasileiro, né? De que ele era um preguiçoso, que quando ele conhece de verdade as condições de saúde que ele vive, é que ele vai fazer esse pedido de desculpa, né? Ele percebe que as condições de saúde do Jeca Tatu eram precárias. Aí vivia em condições, assim, muito precárias. E esse Jeca, esse caboclo, também não tinha esse acesso à educação, né? Nem condições dignas de trabalho. Ele não tinha como eu falei, né? Um curso profissionalizante, não tinha um engenheiro da Emater, engenheiro agrônomo, que hoje vai em todas as roças, as propriedades, para poder ajudar as pessoas que não sabem cuidar do café, que não sabem cuidar da terra, né, que não sabem a época certa do plantio de alguma coisa. Hoje tem todos esses programas, né, que ajudam essas pessoas. E na época não tinha. Né? Então, quando ele percebe isso, né, essa condição histórica, essa condição de saúde, né, condição de saber do Jeca Tatu, ele vai se desculpar com ele. Né? Depois nós vamos falar aqui um pouco do... Deixa eu ver se acabou. Lima Barreto. O Lima Barreto, a difícil construção da lucidez. O Lima Barreto, Afonso Henriques de Lima Barreto, ele falava de respeito às diferenças, né? Principalmente porque ele era negro, né? E então ele sabia do que falava com muita propriedade sobre essas diferenças que deveriam ser respeitadas no Brasil no início do século XXI, né? Tem alguns
algumas obras, como Recordações do Escrivão Isaías Caminha, mas a mais importante dele é Memória de um Sargento de Milícias, né? Porque ele deu voz ao subúrbio brasileiro com Memória de um Sargento de Milícias. O Lima Barreto fala aqui sobre, genuinamente falando, dessas histórias suburbanas, né? O que acontece no subúrbio carioca nessa época. Usa uma linguagem culta, né, na sua obra, mas, assim, não mantém uma linguagem culta, mas sem rebuscamento, tá? Então, em Memória de um Sargento de Milícias, tá aí na sua página 58, ele vai falar de um sargento aposentado, né, que ele vai falar. E a outra grande obra muito importante dele é Triste Fim de Policarpo Quaresma. O Policarpo Quaresma era um homem que defendia assim, o fanismo muito intenso, né? É o principal romance dele, né? É um sonhador, um ingênuo, apaixonado pelo Brasil, o Policarpo Quaresma. Defendia o governo brasileiro, dedicou sua vida para estudar as riquezas do país e, assim, defendia a nacionalidade exacerbada mesmo. Até propôs, certa vez, o personagem, né? O personagem propôs trocar a língua brasileira, né, a língua portuguesa, pelo tupi, que é a nossa língua mãe, né? E aí, com essa deixa, foi considerado um louco de vez e foi internado, né, o Policarpo Quaresma. E essa obra narra as frustrações desse empregado, funcionário público, né? Muito fanático pelo Brasil, mas que não, coitado, não teve muito sucesso, né? Porque aposentado, resolveu trabalhar na roça, plantar, aí percebeu que a agricultura, chamado Sítio Sossego, ele acreditava na fertilidade do solo, né? Meio que igual Monteiro Lobato. Mas aí percebeu que os insumos agrícolas eram muito caros, que o homem do campo não tinha o apoio do governo. Então ele começou a ficar revoltado com todo aquele fanatismo que ele sentia, né? Tudo aquilo que ele achava que era ideal, ele percebeu que o real era muito diferente, né? Tudo que ele idealizava, percebeu que o real era muito diferente. O solo era estéril, então não tinha tanta fertilidade, os insumos agrícolas eram muito caros, né? Ainda tinha o ataque de pragas, né? Tinha o ataque de pragas e faltava o apoio ao pequeno agricultor. Então, ele apoiava o então presidente Marechal Floriano, né? Até se juntou com a revolta da época no Rio de Janeiro, mas só que ele foi preso, né? Na verdade, antes de ser preso, ele foi carcereiro. Como carcereiro, ele criticava as injustiças que ele via no cárcere, nas prisões, né? O fuzilamento de pessoas, por ordem do próprio Floriano Peixoto, que era o seu ídolo. Então, ele começou a ver a realidade brasileira, né? O Policarpo Quaresma. E aí ele começou a fazer uma descrição daquilo que ele via como carcereiro. Né? Então, ele começou a falar. Né? Ele fez uma... Certa vez o Policarpo Quaresma fez um discursou, né, para algumas pessoas, assim, conversando mesmo, né? Só falou. E ele foi falando dessa situação política. E aí o Floriano Peixoto mandou prendê-lo. Então, veja bem, justo aquilo que ele defendia, né? Que era o Brasil, o Marechal Floriano, que era um ídolo dele, acabou sendo vítima, né? E aí essa obra do Lima Barreto, ele vai mostrar essas pessoas aposentadas, o que é essa voz ao subúrbio que ele deu, né? Naquele slide que eu mostrei para você, está lá, né? A voz do subúrbio. Essa voz do subúrbio que ele deu para essas pessoas que são aposentadas, né? Que já não tem mais, assim, uma ocupação. Uma senhora sobrinha do Policarpo, que também é uma solteirona, né? Então, ele vai dar voz a essas pessoas do subúrbio aí. Depois aqui nessa apostila nossa, eu vou falar do Augusto. Ah, não, tem uma atividade aqui. Pedi para vocês fazerem essa atividade, né, galera? Lima Barreto aqui, ó.
um excerto do Triste Fim de Policarpo Quaresma. Virou filme no Brasil, tá? O Policarpo Quaresma foi vivido pelo acho que era o, deixa eu ver aqui quem que era ele. Eu tenho aqui. Policarpo Quaresma. Ah, sim. Paulo José. O Policarpo Quaresma ia vestido de índio para repartição, para trabalhar. Então, o que causava uma certa índio tupiniquim, sabe? Que é sentimento de... Ele parece que ele se perdeu, né? A linha tênue entre a realidade e a loucura, ele se perdeu ali. Ó, exercício de aprendizagem da paz 58 aí, galera. Iria morrer, quem sabe naquela noite mesmo. E que tinha ele feito de sua vida? Nada. Ó, aqui é uma síntese da vida do Policarpo Quaresma. Levara toda ela atrás da miragem de estudar a pátria, por amá-la e querê-la muito bem, no intuito de contribuir para a sua felicidade e prosperidade, gastar a sua mocidade nisso, e a sua virilidade também. E agora que estava na velhice, como ela o recompensava? Como ela o premiava? Como ela o condenava? Matando-o. E o que não deixara de ver, de gozar, de fruir na sua vida? Tudo. Não brincara, não pandengara, não amara. Todo esse lado da existência que parece fugir um pouco à sua tristeza necessária, ele não vira. Ele não provara, ele não experimentara. Ou seja, não viveu nada, né? Passou toda a vida ali tentando estudar a pátria, sabia de tudo geograficamente, historicamente do Brasil. Desde 18 anos que o tal patriotismo lhe absorvia e por ele fizera tolice de estudar inutilidades. Que lhe importavam os rios? Eram grandes? Pois se fossem. Em que lhe contribuía para a felicidade saber o nome de heróis do Brasil? Em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. E ele não foi. Foi? Não. Lembrou-se das suas causas em Tupi, do folclore, das suas tentativas agrícolas. Restava disso tudo em sua alma uma sofisticação? Nenhuma. Nenhuma. Aqui já está resignado com a história, né? Já está indignado com o próprio destino que ele mesmo deu. Da personagem que dá título ao romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, podemos afirmar que foi um nacionalista extremado, mas nunca estudou com afinco as coisas brasileiras, não, claro que estudou. Perpetrou seu suicídio porque se sentia decepcionado com a realidade brasileira, defendeu os valores nacionais, brigou por eles a vida toda e foi condenado à morte justamente pelos valores que defendia. Foi considerado traidor da pátria porque participou da conspiração contra Floriano. Era um louco e por isso não foi levado a sério pelas pessoas que o cercavam. Ó, a alternativa é a letra C. Defendeu os valores nacionais, brigou por eles a vida toda e foi condenado à morte justamente pelos valores que defendia. Ok? Depois nós temos aí o Sr. Augusto dos Anjos. O Sr. Augusto dos Anjos é aquele que fala de elementos biológicos da composição corporal humana, né? Sonho de humanista, olha aí que ele fala, ó. Eu e o esqueleto esquálido de Esquilo viajávamos com uma ânsia sibarita por toda a prodinâmica infinita na inconsciência de um zófito tranquilo. Falar das entranhas humanas, né? Ele quebra a expectativa da poesia quando ele fala dessas palavras que não são poéticas, né? Os poemas dele são a partir de ideias não poéticas, ok? O Augusto dos Anjos. É o átomo e o cosmo, né? É, antipoesia. Augusto dos Anjos faz a antipoesia. O que mais choca o leitor, no Augusto dos Anjos, é a agressividade, né, das palavras. A agressividade do vocabulário, né? E tem uma visão dramática da matéria, do corpo, né? Da vida e do cosmos. Aqui tem a Psicologia de um Vencido aí no Sapaz 59, que ele vai falar, faz referência ao mundo biológico, né? E relaciona aí faz uma reflexão metafísica e existencial. Olha, eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Então, você percebe assim, um mau humor, né? Um uso de palavras, como eu falei, antipoéticas, né? Ó, já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos, na frialdade inorgânica da terra. Está falando pro verme que come a gente depois que a gente morre, né? É igual o Machado de Assis fez lá em Memórias Póstumas, de Brás Cubas.
fez dedicatória para o verme, ao verme que roeu friamente as minhas carnes, as minhas entranhas. Né? Então, o Augusto dos Anjos faz isso também, né? Que dialoga aqui com o verme. Por isso que esse poema deixa uma psicologia de um vencido, porque ele está morto, entendeu? Vencido pela vida. Né? Bastante bacana, Augusto dos Anjos, né? Tem uma atividade aqui de novo, versos a um coveiro. Gente, versos ao coveiro. Ele vai falar, os poemas dele eram até comparados a uma perfeita equação na aritmética, né? De tanta perfeição que ele fala, olha. Numerar sepulturas e carneiros, reduzir carnes podres a algarismos, tal é, sem complicados silogismos, a aritmética hedionda dos coveiros. 1, 2, 3, 4, 5, esoterismos da morte, e eu vejo em fúlgidos letreiros, na progressão dos números inteiros, a gênese de todos os haveres. Ó Pitágoras da última aritmética, continua a contar na paz ascética dos tábidos carneiros sepulcrais. Tíbias, cérebros, crânios, rádios e números, e húmeros. Porque infinita como os próprios números, a tua conta não acaba mais. Então, aqui está falando para o coveiro. Ô, gente, fazer verso para o coveiro, observa, né? Então, a antipoesia. Por que é antipoesia? Porque a poesia ela tem que despertar um estado de encantamento com a vida, né? Essa é a principal característica da poesia. Um poema, ele desperta um estado de encantamento de quem está lendo o poema, né? Olha que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, minha infância querida que os anos não trazem mais. Olha, que amor, que sonho, que flores daquelas tardes vagueiras, à sombra das bananeiras debaixo do laranjal. Isso é um poema que evoca o saudosismo de infância, que você se encanta pela fase novamente, né? Que você tem uma recordação gostosa da fase que você viveu. Isso é uma poesia, isso é um estado de poesia que encanta a gente, né? Agora aqui não, aqui tá falando de versos a um coveiro. Aí você imagina o coveiro lá no cemitério, com a enxada na mão, colocando números nas covas, entende? Ó, os versos de Augusto dos Anjos já foram considerados exatos como fórmulas matemáticas. Justifica essa afirmativa destacando aspectos formais do soneto. Como que nós podemos perceber que esse soneto traz uma fórmula matemática exata? A chamada exatidão matemática das obras do Augusto dos Anjos, ela pode ser confirmada aqui nesse poema, primeiro pelo rigor formal que caracteriza o poema, né? É um soneto, então a estrutura é intencionalmente meticulosa, certo? São 2 quartetos, 2 tercetos, o esquema de rimas, a métrica, né? Então isso pode ser uma exatidão matemática, digamos assim. E as alusões matemáticas que ele faz se encontram nesse soneto, numerar sepulturas, isso é alusão à matemática, né? A aritmética hedionda dos coveiros, a progressão dos números inteiros. Então, a parte da matemática, isso é progressão no estudo. Progressão aritmética, progressão não sei de que das quantas. Isso tudo são características do plano do conteúdo da matemática, né? Aritmética de onda dos coveiros, como eu falei, numerar sepulturas. Aqui, depois o que ele fala aqui? Progressão dos números inteiros. Ok? Então, isso tudo lembram, né? O mundo da matemática, né? O plano conteudístico da matemática. Ok? Ó, nessa parte aqui, então, agora fala do João do Rio. Ó, o João do Rio não está lá naquele slide que eu mostrei para vocês. O João do Rio era um dandy da época. O que é um dandy? Se você tem um refinamento, um gosto muito refinado por vestimentas, por uma elegância extrema nos seus modos, nas suas vestimentas, né? E ele era um membro da aristocracia brasileira, né? Rico. Então, ele frequentava, e é muito inteligente, perspicaz, que também é característica do tal do dandy, né? O nome, esse termo, dandismo, era uma tendência estética, tá? Da época. Não era só ele, não, eram várias pessoas. Tinha essa inteligência aguçada e rápida, e andava muito bem vestido, com muitos bons modos. Então, ele vasculhava o interior de pensões, de prostíbulos, desses círculos infernais que ele chama, né? Prisões,
era onde ele andava, e esses lugares exerciam uma forte influência, um forte fascínio sobre a pessoa dele. E aí ele escreveu um livro chamado A Alma Encantadora das Ruas, né? E nesse livro ele vai relatar cenas da vida humana nesses locais, nessa vida mundana da cidade, né? De prostíbulos, como eu falei, círculos infernais que ele chama. Prostíbulos, pensões, prisões, ok? E ele vai falar, ele vai observar como que são as falcatruas das pessoas, como que as pessoas sobrevivem a partir de falcatruas, de enganações, né? A vida mundana. Vai ver essas pessoas que são os profissionais da morte, né? Os chamados urubus, que só fazem a vida, por exemplo, fazem um noticiário sobre a morte de pessoas. Então, são os chamados urubus, né? São aquelas pessoas, repórteres, né? Que correm atrás da notícia, ainda que seja uma tragédia para determinadas pessoas. É por isso que eles chamam de urubus, profissionais da morte. E todo esse povo, né? Essa malha humana que sobrevive desses expedientes tortuosos e macabros, ok? Mas, então, esse Alma Encantadora das Ruas é o livro mais conhecido dele, né? Que vai falar isso. O que é a alma encantadora das ruas? E ele percebendo tudo isso aí. E cada alma que ele fala, cada pessoa que ele fala, é essa alma encantadora dele que observa. Maria, Oi, amada. então a 5B, esses versos de um coveiro são esses repórteres que mostram os acontecimentos muito tristes e tais. Ah, não, meu amor. Aqui, ó, os versos de um coveiro é do Augusto dos Anjos, né? Os repórteres que vivem, que sobrevivem de tragédias humanas, já é o João do Rio. Eu não fiz a B, não, né? A B pediu para a gente transcrever versos ao coveiro, palavras e expressões científicas, estabelecendo um contraste entre o poema e a tradição romântica, que se refere à abordagem da temática da morte. Alguns versos que ele fala, que a gente pode citar aqui, são, ó, olha aqui, ó. A visão da morte que ele fala. Numerar sepulturas e carneiros, tíbias, cérebros, crânios, rádios e úmeros. Porque isso daí é uma visão materialista e uma visão com frieza do ser humano, tá? Numerar sepulturas aí. A morte é tratada pelos românticos, né, como uma coisa assim, idealizada. Lembra que para o Álvares de Azevedo a morte era a ida para o paraíso, porque assim ele conseguiria fugir dos problemas que ele vivia? Aqui a morte não é uma solução para os problemas, como ele fala de uma realidade objetiva aqui. Ele não fala com subjetividade idealizada, porque a alternativa pediu para a gente, aqui ó, estabelecer um contraste entre o poema e a tradição romântica, no que se refere à abordagem da morte. Ele aborda a morte de um modo objetivo. Ele está falando aqui de crânios, úmeros, partes do corpo que ficam lá mesmo no cemitério, rolando depois. Já a visão romântica é uma visão idealizada, certo? Gatinha, esse João do Rio vai falar sobre a alma encantadora das ruas, o livro dele, vai falar sobre as pessoas que sobrevivem, as pessoas cujo trabalho é correr atrás de desgraças alheias, tá? Os chamados urubus, são chamados repórteres. Tem até um filme sobre isso. Tá bom, muito obrigada. Tá, meu amor? Se você persistir com dúvida aí, você me chama, tá? Eu vou lá que eu tenho que começar minha aula no terceirão. Tá bom? Galera, semana que vem a gente fala de vanguardas, tá? Vanguardas artísticas europeias. Futurismo, expressionismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo. Bastante bacana isso aí. Dá uma olhadinha pra gente vocês já poder ficarem inteirados. Beijo, beijo, tchau, tchau. Obrigada pela presença, gente. Beijão, Maria.